Hoje eu quero testar um workflow com você que, se der certo, vai ser muito útil. Nós vamos combinar a ferramenta de Deep Research do ChatGPT com a nova integração que eles acabaram de lançar com o GitHub. Assim, a gente consegue pedir para que a AI gere um relatório, gere um plano de ação para implementar alguma feature no nosso código, e daí a gente vai fazer a execução com o Cloud Code. Fala pessoal, beleza? Rafael Quintanilha do Quant Brasil aqui, voltando para mais um vídeo falando de programação com IA, tentando mostrar para você um novo workflow de trabalho. Toda semana, pessoal, está surgindo uma nova funcionalidade vindo das empresas de AI. OpenAI lança uma coisa, a Anthropic, o Google. Então, parte do meu objetivo aqui nesse canal é manter você informado com as técnicas mais recentes que estão surgindo e tentar aprender também. Então hoje eu quero fazer algo, como eu disse, que eu não sei se vai funcionar, tá? Eu vou fazer junto com vocês aqui, mas eu acho que tem um excelente potencial. Então, se você quer me ver fazendo mais esses experimentos de AI, fazendo mais coisas voltadas para desenvolvimento, engenharia de software no geral, já se inscreve no canal, curte, compartilha. O canal tem ganhado bastante tração nos últimos dias. Muito obrigado a todos que têm assistido e recomendado esse vídeo. Continue, por favor, assistindo e recomendando. Beleza, pessoal, vamos fazer o seguinte aqui então. Eu tô aqui com o ChatGPT aberto e ele tem a ferramenta de Deep Research. Você vê aqui, ele até libera para mim, que eu sou assinante Pro, sou do plano mais caro, mas o Deep Research, se eu não me engano, ele é liberado com algum limite para você que está no plano normal, tá? Então você pode fazer isso aqui também, pode acompanhar comigo na sua casa. O Deep Research, ele é uma ferramenta do Google que permite que você faça relatórios detalhados, como ele mesmo diz aqui, certo? Então você vai clicar aqui, ele vai gerar um relatório detalhado. Isso significa que ele é capaz de buscar múltiplas fontes, cruzar dados, cruzar informações, né? E fazer ali o que seria o trabalho de um consultor. Teoricamente, ele seria um replacement, um substituto, claro, né? Para algumas coisas do que você tipicamente faria com um consultor. Então ele vai lá, vai consultar diversas fontes, vai cruzar dados, vai gastar um tempo pensando no que ele precisa fazer. Beleza? E era muito útil, de fato, para você fazer um report para alguma coisa mais genérica, digamos assim. Mas nessa semana, a OpenAI lançou uma integração com o GitHub. Se você ver aqui, eu já fiz, para a gente ganhar tempo, a autorização para que ele possa ter acesso ao código lá do GitHub, possa ler os arquivos do repositório do Quant Brasil, que é o repositório que a gente vai trabalhar hoje. Então, basicamente, se você clicar aqui, você vai poder configurar o repositório. É muito fácil, né? Alguns cliques aqui, como qualquer link de autorização no GitHub, você pode selecionar aqui. E a partir do momento que você está selecionado, você pode pedir algum detailed report e ele vai gerar para você usando como base, usando como fonte a sua base de código. Então, olha que legal, é como se você tivesse um consultor dedicado a analisar uma forma de trabalhar dentro da sua base de código. Será que eu consigo capitalizar em cima desse esforço de pensamento? Vocês me viram falar em alguns vídeos anteriores aí sobre o thinking budget que as AIs têm, né? Que é quanto elas se propõem a gastar pensando no problema, né? E isso tende a melhorar bastante o resultado. Então eu pensei, será que a gente consegue fazer esse Deep Research, gerar um plano de ação para implementação de uma feature? Porque se eu consigo fazer algo extremamente detalhado, é justamente aí que as AIs brilham, né? Quando as instruções são bem claras, ela não tem muito para onde fugir. E aí ela faz o trabalho que, depois que você já fez o trabalho mais difícil, que seria de arquitetar o problema. Então foi justamente isso que eu tentei fazer aqui. Eu já me adiantei e fiz antes, vou revisar aqui com vocês, vocês vão ver que é um relatório bem grande, mas o que eu pretendia fazer aqui, pessoal? Bom, vocês conhecem o Quant Brasil. Quem não conhece, entra lá, quantbrasil.com.br, é o meu site de finanças quantitativas, onde eu tenho diversas ferramentas voltadas para o investidor. Inclusive, aqui na descrição vai ter um cupom de desconto para você que quer assinar e vem do YouTube. A gente tem aqui no Quant Brasil uma página de Factor Investing, que são investimentos que você faz por fator. O que seria um fator? Né? Clicar aqui no ranking de Full Factor, por exemplo, ele é um ranking que combina as posições de um ativo em diversos fatores. Então, por exemplo, você pegar aqui JBS, tá? JBS, ela é terceira no ranking de momento, terceira no ranking de low risk e 45ª no ranking de Magic Formula.
Quando você soma a pontuação, ela fica com 54 pontos e no final ela fica em segundo. Então você vê que tem uma combinação aqui. Eu esqueci de dizer que tem um peso aqui em cima, tá? Eu dou o peso 2 para momentum aqui. Então por isso que a pontuação dela ficou assim, né? 2 vezes 3, 6, mais 3, 9, mais 45, 54, justamente o que tem aqui. Seria muito interessante se nós pudéssemos fazer isso direto no Quant Brasil, permitindo que os usuários pudessem eles criarem os seus próprios rankings. Você seleciona ali o seu indicador que você quer ranquear um ativo, combina esses indicadores e você gera o seu próprio ranking customizado, o seu próprio screening. Essa é uma feature que eu quero há bastante tempo fazer. Eu já tenho mais ou menos uma noção. Nós temos no Quant Brasil uma tabela Asset Indicator, que a gente usa para salvar indicadores dos ativos. Eu pensei, a gente pode usar essa tabela Asset Indicator e, lendo dali os indicadores, montar o ranking. Então, estava precisando parar para desenvolver isso e pensei, tá aqui um excelente exercício para a gente dar aqui para o ChatGPT. Então, eu passei para ele o seguinte prompt. Eu preciso que você crie um plano para implementar uma feature como o Full Factor. Lembrando, eu estou conectado quando eu fiz esse request, que estava conectado no Codebase. Então ele consegue ir lá e ver o que é o Full Factor, né? Isso é para usuários criarem os seus próprios screenings. Usuários devem ser capazes de selecionar o valor da tabela Asset Indicator. É claro, eu conheço meu Codebase, então eu vou guiando ele ali mais ou menos no que eu pensei para que a gente chegue, né? Eu dou ali um kickstart nele. Eu também não saio completamente do zero para ajudar a AI de certa forma. Então vamos selecionar um valor de Asset Indicator e combinar deles em ordem, né? Precisamos criar, o indicador tem que ser ranqueado de forma ascendente ou descendente, né? Porque às vezes você quer que ele tenha o maior valor, às vezes você quer que ele tenha o menor valor. Exemplo, eu quero que ele tenha o maior ROIC, mas eu quero que ele tenha o menor drawdown. Então eu preciso dizer para cada fator se eu devo julgar ele do maior para o menor ou do menor para o maior, né? Era isso que eu quis dizer aqui. Por favor, crie um plano compreensivo que vai ser enviado, dado, né, repassado para um outro engenheiro. Mal sabe ele que é uma outra AI. Inclua as mudanças no back-end e no front-end. O usuário também tem que ser capaz de customizar o peso de cada fator. Foi isso que eu mostrei para vocês aqui. E aí eu disse, quebre em tarefas iterativas para melhor compreensão e progressão. Então eu tentei dizer para ele mais ou menos o que eu queria e tentei dizer para ele fazer de uma forma iterativa. E aí o legal do Deep Research é que ele vai te fazer perguntas antes de sair fazendo. E ele me fez perguntas bem pertinentes. Ele falou, os usuários têm que ser capazes de salvar e reutilizar esses fatores? Os valores do Asset Indicator são estáticos ou eles mudam durante o tempo? Por exemplo, são atualizados diariamente? Qual é o back-end, qual é o front-end, né? Os fatores devem ser computados dinamicamente ou salvos, autenticação e autorização já estão no lugar? Eu respondi, sim, eu quero que salve, eu quero que fique salvo ali quais são os screenings de cada usuário. Asset Indicator é atualizado todo dia. Back-end é Fast API, o front-end é esse mesmo, Next.js e Tailwind. Quero que seja gerado dinamicamente e falei que a autorização para ele seguir o padrão. E aí, como ele me fez umas perguntas meio tipo, qual tecnologia? Eu falei, utilize o padrão do front-end e do back-end e disse para ele que desconsiderar uma pasta que está no repositório para não correr o risco dele olhar os arquivos errados. Note que eu preciso ter um certo domínio do repositório, não é sair fazendo do zero e achando que vai ficar pronto sem saber nada, você precisa ter um mínimo domínio. E aí, por isso que eu rodei antes aqui, pessoal, porque olha só, a pesquisa demorou 8 minutos, tá? Então, são 8 minutos que ele fica trabalhando e aí depois ele volta para você com o resultado. Só para ficar claro com vocês, essa é a tabela Asset Indicator que eu tenho aqui no banco de dados do Quant Brasil, estou aqui no banco de dados de desenvolvimento. Então eu pego lá o ROI, que é VEBIT, Dividend Yield, PL, PVP, é VEBITDA, ROI, Equity, EBIT Margem, Net Margem. Então estou salvando vários indicadores e eu quero construir o screen em cima desses indicadores. Você vai notar que aqui não tem momentum, aqui não tem outras coisas que eu poderia usar, beta, né, volatilidade. Tudo bem, eu quero começar mostrando que eu consigo fazer para essa tabela, que tem vários indicadores. Uma vez isso funcionando, fica muito mais fácil para mim depois expandir essa funcionalidade. Então vamos começar com esses indicadores que nós temos aqui, beleza? Ótimo, pessoal. Então olha só, aqui é o plano que ele criou. Eu não vou ler tudo porque ele é muito grande, mas eu vou passar aqui rapidamente pelos pontos principais. Vai lá na tabela
Asset Indicator, ele viu que tem o ROI, tem o PL, beleza, ele foi capaz de identificar, e aí ele faz, ó, Back-end Design, Database Schema and Models. Aí ele diz, vamos criar duas novas tabelas, uma tabela Screen, uma tabela Screen Indicator. O Screen vai ser ali, cada usuário vai ter o seu próprio screening, né? Então ele vai poder dar um nome, né? E esse screening vai ter vários indicadores, né? Que vão ter a direção, um peso e a ordem, né? A ordem que ele está dizendo aqui para mostrar, a ordem que ele vai mostrar ali cada fator. Não pedi isso, ele fez, vamos deixar aqui, beleza? E aí ele diz lá como vai criar o Migration Script. Interessante que ele está fazendo isso no mesmo formato que eu faço no meu código. Eu deveria usar uma outra ferramenta para fazer migrations, a gente não faz ainda assim, a gente faz old school ali rodando o script. Ele entendeu isso e já botou no padrão, inclusive, usando o formatinho com a data de hoje, que é 12 de maio. Então você vê que ele tem acesso ao código, ele consegue pegar datas atuais, por exemplo. E aí ele viu lá como criar models, criar o modo necessário, né? Usar async, né? Nós estamos usando o SQL Alchemy assíncrono. Então ele conseguiu pegar várias coisas. Por exemplo, a gente usa um formato de router, schema e service. E ele cria o schema dessa forma, todos os schemas que vão ser necessários, todos os endpoints, get, put, delete, etc. Então, tudo que ele foi fazendo, ó, a lógica do screen service. Então, ele já criou, já foi meio que dizendo tudo que precisa ser criado, todos os problemas de segurança e permissão e etc. Daí passou para o front-end e mesma coisa. Ele identificou que nós estamos no Next.js, App Router, como que nós fazemos as rotas protegidas, ou seja, para os usuários apenas do site, como que nós passamos cookies. Então, ele consegue pegar tudo que a gente faz e vai lá e diz tudo que tem que fazer, tudo que tem que fazer, tudo que tem que fazer, todas as funcionalidades. Então, fica um negócio bem grande. No final aqui, ó, aí ele diz, ele tem um plano de implementação aqui, ó. Os processos, as etapas iterativas de desenvolvimento. E aí ele fala tudo que ele vai fazer aqui, pá, 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 pá. Mesmo que eu quisesse aqui, sei lá, se eu não fosse fazer com AI, eu já tenho um plano bem sólido para seguir. Vocês conseguem ver isso? Claro, eu posso ajeitar alguma coisa ou outra aqui, mas já é bem sólido. E é muito mais fácil eu trabalhar em cima disso do que em cima de uma ideia abstrata que está na minha cabeça aqui. Eu tinha uma ideia abstrata e agora eu tenho um plano de implementação bem sólido. Então vamos fazer o seguinte. O ChatGPT também acabou de colocar uma feature que você pode baixar como PDF. Eu vou baixar aqui no PDF, o PDF diretamente e vou jogar lá no Cloud Code. Eu acho que o Cloud Code pode ler PDF. Vamos testar isso aqui. O pessoal vindo do futuro aqui para dizer que ele não consegue ler o PDF, tá? Então você pode clicar aqui em Share Link. Vou copiar o link diretamente. A gente fez isso num vídeo de como eu mostrei um workflow de trabalho do Cloud com o ChatGPT. Eu vou deixar o link na descrição aqui também. Vou abrir o Cloud aqui e vou falar o seguinte. Use the web fetch tool to open this report. E tá aqui o link do report. When you open report back and tell me you are able to inspect the content. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é garantir que ele consegue abrir aqui o relatório, tá? Eu disse para ele usar a ferramenta de web fetch, significa que ele consegue ir lá na internet e fazer uma requisição. E é justamente isso que ele está fazendo aqui. Aí, pessoal, ele retornou aqui e falou, beleza, consegui pegar e me disse o que é. Custom Factory Screens, né? Tem rankings, database schema changes, SQL Alchemy, Fast API Endpoints. Então, beleza, é isso mesmo, né? Ele não está alucinando, pegou exatamente o que precisava. Eu vou dar agora a minha instrução para ele, vou fazer isso usando aquele Super Whisper, aquele app de voice to text, que é capaz de transformar o que eu falar aqui em texto e dar uma formatada para sair melhor. Alright, great. Now I need you to implement what is in the report. Make sure that you are following what has been explained in the report and that you follow through the iterative plan. I need you to create tasks so you can guide yourself and also to really think on the best way to implement what is there. Make sure to follow the plan and implement everything accordingly. O que eu fiz aqui? Então, disse para ele, beleza, tá aqui o relatório, olha ele com carinho, pensa bem. Eu também já disse para vocês, ó, a partir do momento que eu digo para ele pensar, ele vai entrar no modo thinking e vai começar a usar o budget para ele. Como ele já está com o relatório, ele meio que já sabe o que ele precisa. Precisa criar o database schema,
Pydantic Schemas, Fast API Endpoints, Screening Logic, Test, blá blá blá. Eu só vi ele falando de back-end aqui, vamos ver se ele vai pular o front-end. Inclusive, a partir do momento que eu falei para ele usar to-dos, lembra? Tasks. E aí, ó, ele já criou as tasks que ele mesmo vai se guiando aqui a partir do momento que ele vai fazendo as coisas. No momento, ele tá só lendo arquivos aqui, né? Então ele estava fazendo a primeira tarefa aqui de explorar a estrutura do projeto, né? Para aprender os padrões do projeto. Provavelmente isso aqui vai demorar um pouquinho, então eu vou pausar isso aqui para esse vídeo não ficar muito longo e vou voltar quando ele terminar ou se eu tiver que fazer algum tipo de intervenção. Voltei aqui porque ele me pediu permissão para criar os arquivos, começou a criar o arquivo aqui screen. Vou permitir, vou dizer que para ele não me perguntar de novo, estou no ambiente controlado, estou no ambiente de dev, estou usando o GitHub, então não tem problema, posso deixar ele sair se virando ali sem me preocupar. Então, beleza, segue lá, vai com Deus, meu filho. Primeira tarefa já foi, e eu até achei que ele não ia fazer a migration, mas ele fez sim, ele criou o migration depois de criar o schema. Ele já riscou aqui, ó, Create Database Schema for Screen and Screen Indicator Tables. Então essa parte já foi feita. Agora ele passou para a próxima de fazer os schemas do Pydantic. O legal é que enquanto ele vai fazendo, eu consigo ver aqui exatamente os arquivos que ele está modificando, né? Para até já acompanhar para ver se tem alguma coisa certa ou não, ou errada, né? Então aqui eu vi que no nosso arquivo enum, ele criou aqui os Asset Indicators, e são justamente aqueles... Não, na verdade ele deu uma certa alucinada nos Asset Indicators aqui, né? Porque ele deveria ter pegado os Asset Indicators da tabela. Então, provavelmente eu vou precisar pedir para ele ajustar aqui, né? A gente não tem tudo que tem aqui lá naquela tabela. Então, você vê que nem sempre ele vai acertar, tudo bem, faz parte, a gente vai iterando aos poucos. Aqui, pessoal, essa é a nossa classe, nosso ORM, a gente define o Asset Indicator. Então, eu vou passar para ele isso antes que ele se perca muito. Se eu vier aqui copiar esse Relative Path, eu consigo dizer para ele, quer ver? Então, deixa eu voltar lá para o Cloud. Eu vou pausar ele aqui, vou dar um Ctrl C. You need to use the asset indicator from the table and only what is in there. Check the definition in. E aí eu vou aproveitar para ele e vou falar que eu não quero que ele escreva teste. Porque normalmente quando ele escreve teste, ele pode se perder muito no loop de tentar fazer o teste passar. Como eu estou fazendo uma coisa muito grande, vamos fazer e depois a gente bota os testes. Also do not add tests for now. And do not forget about the front-end implementation that lives in monorepo app web. Então, beleza. No vídeo que eu falei lá do guia completo do Cloud Code, vou deixar o vídeo aqui na descrição. Esse vídeo ficou bem legal, pessoal. Tem muita coisa sobre Cloud Code. Eu digo que uma das recomendações que o pessoal do Anthropic dá para você usar o Cloud Code é justamente você interromper ele cedo, para não deixar ele se perder. Então, você dá o feedback para ele o quanto antes. Ele está pegando aqui, ele continua querendo pegar indicadores de outras tabelas relacionadas, ó, beta. Eu até quero isso, mas eu quero simplificar no momento. Tá? Do not add indicators from other tables for now. I want just for the asset indicator table and only for what is in there. Então, interrompi aqui para garantir que eu estou mantendo ele na rédea curta aqui, né? Então, vamos ver como que ele se sai depois dessa intervenção. E aí, pessoal, ele terminou finalmente. Aqui ele diz o que ele fez, tá? Mas aí ele parou para retornar aqui. Eu disse para ele que eu queria pular os testes, aí ele entendeu que queria pular o front-end implementation também. Eu não quero, então eu vou falar para ele continuar. Now I want you to implement the front end. Don't forget to follow the plan, the implementation plan that you read from the web fetch. You still need to follow through that implementation plan and follow with tasks. Again, think on the best way to follow and use the changes that you already did in the backend. Como a gente está pedindo uma coisa muito grande que toca em várias partes do app, eu estou aqui um pouco reticente se ele vai ser capaz de fazer isso tudo de uma vez sem se perder ou sem estourar o contexto e tudo mais. Como eu estou no plano Max do Cloud, ele não está me dizendo mais quanto eu tenho de contexto, tá? Vamos ver se ele vai conseguir aqui. Seria até mais prudente eu fazer de fato separado em back-end e front-end, testar o back-end isoladamente e depois integrar com o front-end. Poderia fazer isso, mas
Eu quero fazer o desafio desse vídeo aqui é tentar fazer ele a partir de um report. Será que a gente consegue pegar o report e fazer com que, passando o report nesse pipeline da AI, consegue sair de um outro lado uma feature completa? Vamos ver, é isso que a gente vai ver até o final desse vídeo aqui. Pessoal, dormi aqui um pouco, fui olhar aqui como ele tinha feito a migration e olha a quantidade de arquivo que ele já criou. Inclusive, ele está usando a API do Next. Eu não entendi por que ele está usando API aqui. Em nenhum momento eu falei isso, nem tem isso em nenhum outro lugar, né? Então eu vou ter que interromper ele aqui também. Só vou tomar cuidado. Ah, beleza, ele acabou de acabar. Tá? Ele fez um monte de coisa, eu não vou nem dizer isso para ele, vou falar. You used Next.js route. I don't use it anywhere. You need to connect directly with the backend like we do in all other functions. Do not use the Next.js serverless route ever. Isso aqui talvez tivesse sido algo que se eu tivesse colocado lá no CloudMD, né, que eu falei lá no vídeo do Cloud Code guia completo, ele talvez pudesse ter evitado esse problema, né? Porque quando você está trabalhando lá no Next.js, né, você pode usar ali as server actions lá do Next.js, só que a gente não usa isso em nenhum lugar. Eu tenho certeza que isso não estava lá no relatório do ChatGPT também. Então não sei se ele começou a se perder aqui no contexto, muita coisa no contexto, né? Eu tô vendo que ele tá usando aqui use API e tal. You are doing it wrong. Please check how we did with the other hooks and use React Query. We should not use any kind of server actions in this project. We should connect always in the client side using React Query. Aqui pode ser que de fato o problema tenha sido do ChatGPT, tá? O ChatGPT pode ter instruído ele a fazer usando server actions. Eu acho que foi isso. Então acho que a culpa aqui de fato não foi do Cloud, tá? Eu tô dizendo aqui até para ele, falei para ele pegar um outro hook aqui, algum outro lugar que eu tô fazendo uma conexão com um banco de dados, para ele entender o padrão e usar aquele padrão, né? Essa é uma coisa que ficou um pouco ruim aqui do relatório do ChatGPT. Por quê? Como ele faz as perguntas e aí depois ele gera um relatório muito grande, eu poderia continuar iterando, só que ele ia demorar mais, sei lá, 10 minutos, não sei. Então não fica tão legal de você modificar. Seria interessante se tivesse uma forma de, quando você está com o relatório pronto, modificar algumas partes desse relatório. Provavelmente pegando isso aqui e passando pelo ChatGPT de novo, né? E no modelo mais rápido, né? Se você não quiser editar na mão. Então poderia ter feito isso para pegar algumas coisas que eu tinha percebido já que eu não queria. Já dá para ver que pelo menos uma limitação dessa abordagem. Fica difícil de você modificar o implementation plan se tiver alguma coisa aqui que você queira, porque ele é muito grandão e para gerar de novo demora, ali a gente viu, demorou 8 minutos para gerar isso aqui. Né? Aqui, pessoal, o que eu temi aconteceu, ó. No meio da iteração aqui, ele estourou o contexto. E aí ele fala, essa sessão vai ser continuada a partir de uma conversa antiga. Ele vem me passando tudo aqui, ó, que ele fez, mas de uma forma compacta, né? Então, sempre perde um pouquinho aqui. Ele vai ter que começar a ler tudo de novo, né? Muitas coisas. E aí ele pode se perder. Então, talvez tenha sido um pouco ousado demais da nossa parte tentar fazer tudo de uma vez. Talvez teria sido melhor se eu tivesse separado, talvez feito um relatório para o back-end e depois um outro relatório para o front-end, ou dar o mesmo relatório e pedir para ele criar um plano de implementação para o back-end e depois um plano de implementação para o front-end. Talvez isso teria sido melhor. Bom, agora que a gente está aqui, vamos ver até onde a gente vai. E maravilha, pessoal. Foi. Aqui, ó. Funcionou. Ou melhor, ele disse que terminou. Eu tô com um pouco de medo de testar isso aqui. Não vou mentir para vocês, não. Olha a quantidade de arquivos que ele criou, cara. Ele criou 28 arquivos. Certo, alguns não precisam, né? Tipo essas rotas aqui, ele depois não deletou. Então, eu vou deletar elas aqui, porque eu não quero que ele use essas rotas. Então deixa eu deletar. E aí eu vou fazer o seguinte antes de testar. Eu vou de novo pegar o link do report, vou falar para ele olhar tudo que ele fez e comparar. Só que eu vou sair da conversa, ou melhor, posso dar um clear aqui. Quando eu dou esse clear, eu limpo o contexto, né? Free up context. Então eu vou falar o seguinte para ele. Use the web fetch to check the report. E aí, link do report. E aí eu vou falar o seguinte. Compare the changes in the branch to make sure that you implemented everything that is in the report. Note that we decided to not use server actions in Next.js, but rather to use React Query. O que mais aqui? Verify that no part of the implementation is left. You can use the GH tool, GitHub,
to check the files you changed or created. Então aqui eu estou dizendo para ele, estou instruindo ele as ferramentas que ele tem à disposição. Então mandei ele lá de novo, porque eu resetei o contexto, ele não sabe mais daquele relatório. Mandei ele ler o relatório de novo, e aí vou mandar ele abrir, ele rodar o próprio CLI do GitHub para olhar tudo que ele mexeu aqui, para ele já saber automaticamente o que está no contexto. Ele não está fazendo o que eu quero. Just check the files modified in the current branch to know the changes were. Então, talvez eu não tenha instruído ele da melhor forma. Ele vai usar esse git diff. Vamos ver se vem alguma coisa aqui. Agora veio. Ó. Agora ele conseguiu pegar os arquivos que foram modificados. Então, beleza. Ele está abrindo os arquivos e vamos ver se ele acha alguma coisa, alguma falha aqui. Seguimos aqui, pessoal. Eu notei que ele falou que tinham várias coisas implementadas e aí ele disse, ó, overall, a feature foi bem implementada. A próxima etapa seria completar o cálculo do asset ranking. Então eu não sei se ele acabou pulando isso em algum momento. Então mandei ele seguir, completar tudo aqui, então vamos ver o que ele retorna. Muito bem, pessoal, depois de muito tempo aqui, ele finalmente terminou. Eu ainda não rodei, mas eu acho que, de fato, o código, pelo menos, o grosso dele foi, tá? Olhar aqui, ó, foram 25 arquivos que ele criou, incluindo instalar uma biblioteca aqui do React DND, que ele precisou fazer por causa da ordem, né? Lembra, eu não queria a ordem, essa é uma das complicações, tá vendo? Ele foi lá, precisou instalar uma biblioteca para fazer aquela ordenação. Deu um trabalhinho para fazer com que ele funcionasse, porque foi quebrando linter e tal, aí ele volta, aí começa a encher muito contexto, fica um pouco complicado de pedir uma feature muito grande, porque ele vai se perder nos detalhes de implementação, é simplesmente muita coisa. Mas já que estamos aqui, vamos fazer o teste, vamos ver se roda. Se rodar ok, certamente não vai estar perfeito, a gente vai continuar isso aqui num próximo vídeo. Hoje eu queria mostrar para vocês o workflow, vamos ver até onde a gente foi e de um próximo vídeo a gente deixa essa feature redondinha, beleza? Então a primeira coisa que eu fiz aqui, rodei a migration, que ele tinha mandado a gente criar a tabela Screen Indicator. Vamos olhar aqui que ela foi criada bonitinha, então a gente tem Screen e Screen Indicator. Então em termos de banco de dados, já foi tudo que a gente precisa. Deixa eu então começar o back-end e rodar também front-end e vamos ver se sai alguma coisa disso aqui. Muito bem, carregou, pessoal. E aí eu notei aqui que ele criou nosso arquivo de navegação essa entrada filtros que vai jogar lá para screens. Foi um nome muito bom, mas vamos clicar aqui e vamos ver o que acontece. E aí já deu para ver o primeiro erro aqui, né? Ele começou a usar o React Beautiful DND, que eu não tenho, né? Engraçado que ele não deu o erro, né? Ele deveria ter acusado o erro de não ter essa biblioteca aqui. Vamos fazer isso aqui rapidinho, deixa eu ver aqui. npm install React Beautiful DND, instalado, reiniciar o servidor. Vamos dar um refresh aqui para ver se dessa vez ele funciona. Maravilha, pessoal, olha só, instalei e tá funcionando. A UI não tá perfeita aqui, né? Vemos que não tá perfeita, aí pelo menos pegou que não tem nenhum filtro. O que acontece se eu clicar em criar filtro? Adicionar um novo filtro para ranquear os ativos. Dividends, aristocrat, description, filtro público, indicadores. Ó, não ficou ruim não, tá? Vamos seguir essa sugestão dele aqui, ó. Não vou botar, tornar esse filtro público. Vou marcar, dividendo, direção decrescente, né? É isso que eu quero. Cliquei aqui, adicionou, mas a cor ficou ruim, vocês não vão conseguir ver no vídeo. Ele tá com problema de cor aqui, tá? Mas tá funcionando. E deixa eu botar outra coisa aqui também, sei lá. V bit decrescente também peso 1. E aqui será que era para poder ordenar? Não sei. Não tá funcionando. Se era para ordenar, não tá ordenando, mas eu tô conseguindo ver que tem aqui. Bom, deixa eu clicar em criar. Deixa eu olhar antes para ver o que vai rolar aqui no back-end. Salvar, ele salvou, né? Ali, ó. Tá aqui o dividendo, criar, detalhes, a página que tá abrindo aqui do lado. De novo com layout quebrado por causa do Dark Mode, né? Será que se eu abrir o Light Mode aqui? Vou ver aqui no Light Mode. A UI não tá da mais bonita, mas vamos ver aqui. Ó. Aplicar máximo de ativos, aplicar filtro. Aí ele deu um for ou for. Ele tá mandando para a API, tá vendo? Não era para ser na API. Ele esqueceu de atualizar ali. Pera aí. Acredito que consertou aqui. Vamos tentar rodar de novo. Qual que foi o problema? Lembra que ele tinha criado as rotas do Next.js? Ele estava tentando fazer pelo server-side. Ele esqueceu de voltar para o hook.
Ah, beleza, ó. Ok, pelo menos agora tá chamando o nosso back-end, tá? Deu algum erro aqui, ó. Request validation. Vamos lá, vamos voltar para iterar sobre ele aqui. Failed on the backend call now. Pessoal, olha só, depois de brigar bastante com o Claude aqui só para poder fazer funcionar, para a gente poder encerrar o vídeo de hoje com a funcionalidade minimamente funcional, com perdão da redundância, olha só, clicando aqui para aplicar filtro, ele vai lá e olha que beleza. O nosso filtro está gerando um ranking. Selecionamos ali os 20 ativos, ele retorna os 20 ativos baseados naquele campo. O legal é que o próprio relatório lá do ChatGPT tinha dado um algoritmo para gerar um score em notas relativas. Então ele fez isso até diferente de como a gente implementa aqui no Full Factor, né? Aqui a gente simplesmente soma a pontuação, a posição em cada lugar. Aqui ele fez diferente, o que é interessante. Mas, de fato, ó, a gente está pegando num ranking que justifica dividend yield, EV e EBIT, ele está gerando dessa forma aqui, o que é bem interessante, pessoal. Então, feito todos os ajustes aqui, a gente tem algo minimamente funcional. É claro que essa interface está horrível. Não está funcionando direito no Dark Mode, tá tudo zoado aqui, não tá legal, né? Tá tudo apertado, né? Tudo muito apertado na hora de mostrar aqui, não é exatamente o que eu estava pensando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo aqui e no próximo vídeo a gente vai consertar essa UI, tá? A gente vai fazer isso usando também a IA e vamos pegar a UI do jeito que ela tá agora, que a funcionalidade aparentemente está ok, e vamos repaginar ela para deixar mais com a cara do Coach Brasil, fechado? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, onde nós fizemos um workflow bem complexo, né? Nós integramos a funcionalidade de Deep Research do OpenAI com a Codebase do Coach Brasil, pedindo para ele gerar um relatório com um plano de implementação. Pegamos esse plano de implementação e jogamos lá no Claude. Tivemos vários problemas, né? Não funcionou exatamente como eu gostaria, muito provavelmente porque nós pedimos algo muito grande. Se eu fizesse de novo, provavelmente eu quebraria esse plano de implementação em 3 etapas. A do banco de dados, a do back-end e a do front-end. E aí analisaria cada uma delas individualmente e depois em sequência. Acho que teria facilitado muito o nosso trabalho. Mas o objetivo aqui dessa playlist, desse canal, é mostrar as coisas como elas são, programar na prática, aprender junto com vocês e fazer aqui certos experimentos. Então, se você gostou desse vídeo, obrigado por ter ficado aqui até o fim nesse longo vídeo. Então, já aproveita, curte esse vídeo, compartilhe o canal com seus amigos, não esquece de se inscrever. Fica aqui para você ver a parte 2, onde nós vamos corrigir, vamos montar o front-end de forma adequada, agora que nós já temos uma base bem relevante para a gente desenvolver em cima. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima.